No nosso programa de hoje, vamos falar de um fenômeno muito estranho e que acontece com bastante frequência por todo o Brasil. Um fenômeno paranormal que é muito estudado e comprovado pela parapsicologia. Um fenômeno que mesmo os parapsicólogos mais experientes não conseguem explicar, apesar de constantemente presenciar este tipo de fenômeno em residências e principalmente em pessoas. Hoje nós vamos falar de aportes. Aporte vem do francês apport e significa transporte ou transferência. E no ocultismo, o aporte é uma manifestação diferenciada de energias psíquicas e vitais, que provocam transporte de objetos. Existem pessoas que sentem algum desconforto, que sentem dores musculares e que, ao tirarem uma radiografia, constatam que o que provocam estas dores é simplesmente a presença de dezenas e dezenas de agulhas que misteriosamente surgiram em seus músculos ou sob a pele nas camadas de gordura, sem marcas externas e que, gradativamente, por um mecanismo de defesa natural, são aos poucos expulsas do organismo e suas pontas aparecem então na pele e podem assim serem retiradas puxando mecanicamente. Este fenômeno não ocorre apenas com adultos, mas principalmente com crianças, e há muitos e muitos casos envolvendo bebês. O aporte se relaciona não só a agulhas, como também a objetos diversos metálicos, como chaves, anéis, pregos, muitos pregos, grampos, pedaços de metal, bem como, em menor intensidade, com pedras, lascas, tecidos, materiais orgânicos e outras coisas mais. O mecanismo do fenômeno do aporte está ligado aos mesmos mecanismos da telecinésia, que é a faculdade, o dom de fazer com que os objetos, sem serem tocados, se movam à distância. Na telecinésia, tele quer dizer longe e cinésia ou cinesia, tanto faz, é a faculdade que a mente tem de conduzir as forças vitais internas e imprimir os movimentos aos músculos, aos membros, às pernas, aos braços e às mãos. Esta mesma energia vital que todos nós possuímos internamente, que permite movimentar os nossos membros, é possível também de se manifestar externamente e provocar o movimento de objetos externos, provocando o fenômeno da telecinésia relacionada ao aporte. Mas os aportes e as telecinésias podem acontecer de diversas maneiras ou processos. Primeiro, pelos dons e capacidades naturais psíquicas e vitais, normais em uma pessoa que consegue mover agulhas, por exemplo, ponteiros de bússolas, pedaços de tubo, alianças em pé sobre uma superfície lisa, pontas de arame articuladas em suportes com atrito desprezível e os famosíssimos pêndulos, e materiais de pouca inércia ou de pouca massa ou peso. Neste caso, são forças leves, sutis, com a telecinésia, insuficientes para fazer penetrar uma agulha, mesmo no mais dos fofinhos dos bebês. Segundo, por capacidades naturais psíquicas e vitais de entidades não humanas, que como próprias expressões de forças vitais manifestadas, existem e atuam de forma controlada na natureza, sob um comando angélico, geralmente. São forças centenas de vezes mais fortes, mais intensas e poderosas, permitindo então o aporte de objetos e a sua introdução diretamente no corpo humano, como por exemplo agulhas. Isto acontece quando a pessoa normalmente está dormindo.
Em fenômenos mais intensos, mais fortes e com controle angélico, podem provocar desmaterialização de objetos físicos e depois a sua materialização em outro lugar. Neste caso, as agulhas não são introduzidas no corpo quando a pessoa está dormindo, mas sim materializadas diretamente a qualquer hora do dia dentro do seu corpo. Estes efeitos são os mesmíssimos efeitos dos fenômenos poltergeists, ligados à precipitação de objetos em ambientes, pedras que caem do nada, água que brota do ar, que jorra no meio do ar, combustão espontânea de objetos, inclusive combustão de pessoas, e ventanias que se formam em locais fechados e que levitam objetos pesados e até mesmo pessoas. E o terceiro processo, por práticas conscientes de magia branca e de magia negra, a soma dos dois anteriores, dos poderes da pessoa, intrínsecos da pessoa, e dos poderes de entidades da natureza. Na magia branca está exemplificado pelos mistérios dos milagres que são relatados na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. A transformação de água em vinho, a multiplicação de pães e de peixes, as precipitações das 10 pragas de Moisés no Egito, o maná caído dos céus, a abertura do Mar Vermelho, as levitações, as ressuscitações e milagres, que são todos verdadeiros fenômenos poltergeists, porém angelicais, conduzidos por seres santos e por seres divinos. E, por outro lado, por práticas de magia negra, através de feitiçarias ou de feitos ou obras maléficas, pelos mistérios que são revelados e conhecidos em todas as tradições, como os fenômenos poltergeists diabólicos, maléficos, conduzidos por magos negros, como precipitação de sangue, formação de tumores, inchaços, agulhas dentro do corpo, multiplicação de ataques e de doenças, usando bonecos que são constantemente judiados, constantemente espetados para machucarem à distância suas pobres vítimas. Vodus, ou então mortos ressuscitados, que sugam sangue, sugam energias sexuais e vitais por repercussão hiperfísica. Levitações diabólicas e os fenômenos poltergeists, ou de espíritos brincalhões ligados a acontecimentos com terra, por exemplo, envolvendo pedras, objetos e metais. Com água, envolvendo urina, sangue, esperma, essências pútridas ou perfumadas. Com fogo, do tipo amarelo, do tipo azul, este fogo azul é terrível, do fogo vermelho e do fogo verde, em bolas que voam, em fogos que surgem em combustão espontânea de materiais e até de seres humanos, na estranhíssima e conhecida CHE, iniciais de combustão humana espontânea, e ligados ao ar, na formação de vácuo, ou seja, o ar some, na formação de ar rarefeito, ar quente e frio, ar fétido, ar com emanações de líquidos e de odores sexuais, de perfumes eróticos, de coisas, de odores assim, de outros planos, e de ventanias, verdadeiras ventanias em ambientes totalmente fechados e até mesmo levitações. Veja então, ouvinte, que o aporte ou o fenômeno do transporte de objetos é muito mais abrangente, muito mais importante do que ele é tratado hoje em dia pela própria parapsicologia. Querido e querida ouvinte, quais serão os mistérios do aporte? O que na realidade está atrás? O que provoca esses fenômenos? Será que todos nós temos condições de praticar aporte? Como é possível aparecerem agulhas no corpo de uma pessoa? Por que agulhas aparecem dentro do corpo em um bebê, coitadinho, tão puro, não é? Que não fez mal a ninguém ainda? Será que é verdade que sempre que ocorre um fenômeno de aporte, é alguém que está canalizando isso? Tem que ter a presença de um canalizador?
Até que distância será que este fenômeno pode ocorrer? Por que certas pessoas canalizam fenômenos de aporte? Porque acontece. Aportes são sempre ligados a poltergeists? E o que são poltergeists? O que os poltergeists têm a ver com aporte? Os poltergeists são sempre ruins ou será que existem aqueles bonzinhos? E o que é o famoso responso de Santo Antônio? O que tem a ver com isso? O que são Vudalaques, tão temidos pelos sérvios, pelos romenos e pelos povos, de onde surgiu na Inglaterra o livro que contou o mito de Drácula, o Neferastus? O aporte está ligado a práticas do voodooísmo. E o que é voodoo? Existe mesmo essa repercussão hiperfísica? Será possível alguém afinetar, judiar um boneco de alguém representado pelo... e aquele que está representado pelo boneco sofrer tudo isso à distância? Como se explica estátuas que choram, santas que eminam sangue dos olhos, pessoas que suam sangue, que têm estigmas na testa, estigmas na mão? Será que isso está ligado a aportes? E o que é a telecinésia ou telecinesia? Como funciona? O aporte pode ser praticado, desenvolvido, usado por nós? E o aporte, será que ele pode movimentar pensamentos, emoções, forças vitais, além de objetos materiais? Hoje eu acho que o pessoal vai ligar e querer saber bastante coisa, porque o assunto é interessantíssimo, Ademar. 1h13, 1h14 em São Paulo. O telefone 253-5336 está à sua disposição para você ligar e conversar com a gente. Professor Ademar, eu fiquei curiosíssimo com esse assunto da telecinesia aí. Poderia explicar um pouquinho melhor isso para a gente? Olha, realmente esse assunto é fantástico, não é, Viviane? Porque muitas pessoas, às vezes, ela percebe um determinado objeto que se movimenta, como no caso de pessoas que chegam a ter agulhas enfiadas dentro do seu corpo. Então, a medicina não explica como que foram parar essas agulhas dentro de uma pessoa. Então, ontem mesmo à noite na televisão, tinha uma senhora que estava... Em que programa? No programa do Ratinho. Opa, ontem. Olha aí. E o padre Quevedo foi lá para ver, para verificar, e parece que na segunda-feira vai voltar com maiores explicações sobre o que estava acontecendo. Olha, e vale dizer... E o repórter tirou com um alicate de bico. Ele foi tirando as agulhas da mulher. Impressionante, né? Mas umas agulhas assim, estranhas, até parecem um pouco enferrujadas. Como é que isso ocorre, professor? Então, todo esse fenômeno, ele ocorre através de uma prática de magia. Normalmente, nós podemos atrair os elementais, que são os espíritos da natureza. Esse termo espírito da natureza, ele não é correto, porque na realidade os elementais são forças sutis da natureza e são eles que provocam este fenômeno. O elemental não tem consciência, então se uma pessoa amar, ela faz acontecer esse fenômeno, ela induz para que isso aconteça, os elementais fazem com que isso aconteça. Por isso que existem bebezinhos que são puros, não é? Não tem, nunca fizeram mal para ninguém, têm apenas alguns meses de vida e são repletos de agulhas, porque o bebê é puro, ele atrai o elemental. E este elemental nada mais é do que aquela força sutil que provoca o fenômeno chamado de poltergeist. E eles adoram crianças, eles adoram bebês por causa da pureza, porque normalmente os elementais, eles são conexões ou forças, extensões dos anjos, então eles são ligados aos anjos. Porém, quando eles ficam desgarrados ou separados de um comando angélico, eles ficam provocando esses fenômenos, não é? Então fazem surgir ventanias dentro de ambientes fechados, fazem precipitar pedras, mexem com objetos, somem coisas, fazem coisas aparecer, realmente é todo um processo. São chamados de elementais desgarrados. Então, às vezes, uma pessoa usa este elemental para uma determinada prática de magia negra. Então, esta força fica desgarrada do anjo, é usada na magia negra e depois esta força, por exemplo, desgarrada, ela pode ser carregada por alguém até a sua residência e começa então aí na casa dela a desenvolver toda essa série de fenômenos. E como eles não têm consciência, eles fazem aquilo que eles fizeram por maldade, não é? Enfiar agulha de vingança para uma pessoa sofrer, eles fazem também num bebezinho, não é? Porque eles não têm consciência. Eles são apenas forças que executam esse fenômeno.
253-5336 para você participar aqui conosco na Rádio Mundial, hoje falando sobre aportes. 253-5336 no nosso programa Ocultismo Sem Mistérios. Voltando aos elementais, professor Ademar, me parece que os mais perigosos dos elementais são as sílfides, é o sílfos, né? Sílfos, né? Sílfide é o feminino. É o feminino. Mas parece que sílfide. As sílfides são piores ainda. Eles são maquiavélicos, né? Então, quando... E aí trata com fogo, é isso? Não, aí não. Os sílfos, eles são inteligentíssimos. Na maioria das manifestações espíritas, eles se fazem passar por desencarnados. Então, eles conseguem entrar no etérico, no cérebro etérico de uma pessoa, ou no etérico que nós temos no cérebro, que dá vida a todo o cérebro e que tem todo o registro de memória. Eles retiram os conhecimentos, põem na cabeça do outro que está se fazendo, que está passando como médium, não é? E ficam brincando, dando risada e sabem tudo, não é? Sobre aquela pessoa que faleceu e mudam, fazem previsões, contam coisas muito íntimas que só a mãe, por exemplo, sabe. Então eles ficam brincando e dando risada. Então eles são chamados de poltergeists ou espíritos brincalhões. A gente vê nos carros, eu acredito em duende, não é? Eu amo duende. Então, duende nada mais é do que um sílfo, do que uma sílfide, não é? Que provoca esse tipo de fenômeno. Mas o que provoca o fogo, na realidade, é um outro tipo de elemental, é o elemental do fogo, porque o duende, o sílfo, é um elemental do ar. O que provoca o fogo são as salamandras. Só que existem 4 tipos de salamandras. Aquela que provoca efeitos chamados de coloração amarela ou laranja, efeitos terríveis, esses são terríveis. Então veja só, a salamandra na coloração amarela ou laranja, ela depende do combustível, ela queima madeira, queima colchão, queima armário, queima roupas. E como é que eles conseguem passar do astral pro plano material? Então, elas são forças desgarradas, porque elas são controladas pelos anjos. Então, em determinados rituais de magia negra, em determinadas práticas de baixo espiritismo, às vezes o anjo se enche, não é? E solta essas energias mais como castigo, porque o homem não tem condições de dominar essas energias, só os anjos dominam, ou os magos, os seres perfeitos. Então o que acontece? Elas ficam descontroladas, desgarradas, provocando esse tipo de fenômeno, e atormentam aqueles que elas se ligam. Então veja, a gente está falando da salamandra. Então tem aquela que provoca o fogo amarelo, que depende de um combustível físico, como madeira, colchão, roupa. Então ela não é tão grave. Mas existe uma salamandra, né, que ela produz o fogo azul. É o fogo cuja energia dela, o que faz queimar. Você está sentado? Está? Então acredite, é a própria água. A própria energia vital, porque nós sabemos que a água ela é formada de hidrogênio e de oxigênio. Hidrogênio é o combustível de foguete, e o oxigênio é o carburante, é aquilo que provoca, vamos dizer, é o que alimenta o fogo. Então a água ela tem o elemento energético que pega fogo, que é o hidrogênio, e tem o comburente que alimenta o fogo, que é o oxigênio. Então ela decompõe a água e gera exatamente com a própria água, e o nosso corpo ele é formado praticamente 80%, depende da pessoa, de água. Então veja, o próprio combustível é a vida. Ela usa a própria vida, usa a própria água para queimar a pessoa. Então é um fogo que sai de dentro da pessoa, estoura a pele, sai todo aquele fogo azul, e em questão de segundos, pasmem, segundos, a pessoa simplesmente é totalmente queimada. A temperatura chega a milhares de graus. Nem forno crematório consegue chegar nessa temperatura, porque existem limites. Este fogo desenvolvido por esse tipo de efeito é terrível, e normalmente só sobram extremidades, sobram braços e sobram pernas. O tronco vai todo pelo espaço, e normalmente ela começa pela barriga, pelo estômago, na região do umbigo, ela estoura de dentro para fora e ficam saindo essas labaredas azuis. Fora esse tipo, existe o terceiro, que são as salamandras vermelhas, né? É o fogo vermelho. Este realmente está ligado a efeitos térmicos, calóricos, não é? Muito forte, como por exemplo a própria energia que a gente conhece. E existe o verde, que ele usa como elemental o próprio elemento ar, não é? Então ele está ligado a todos os efeitos da energia do ar.
É um fogo assim um pouco diferenciado. Muito raro de acontecer o fogo verde, mas o fogo azul está dizimando centenas e centenas de pessoas em todo o mundo, e isto é o que explica exatamente o fenômeno que ninguém explica, chamado de CHE, ou combustão humana espontânea. 1h24 em São Paulo. Boa tarde, quem fala? Boa tarde. Quem é? Alô? Alô? Quem fala? É Lourdes. Lourdes, boa tarde. Boa tarde. Por favor, a sua pergunta sobre o nosso tema de hoje para o professor Ademar. Eu queria saber se a materialização que a Derlasil, aquela de Votuporanga, faz, se é a mesma coisa que o aporte. Funciona do mesmo modo. Perfeitamente. Obrigado pela sua participação, Lourdes. Bom, Lourdes, eu não tive a oportunidade de observar fisicamente uma manifestação dela. Mas vamos supor que a manifestação dela seja real, seja verdadeira. Porque existe muita charlatanice neste aspecto de materialização. A gente vê, por exemplo, efeitos de magia, não é? No programa fantástico da Rede Globo, aquela magia fantástica, não é? Que a gente fala, puxa, mas como é que ele consegue fazer isso? Nada mais é aquele grande mago, não é? Que de vez em quando aparece, nada mais é do que um mágico. Então ele usa de ilusionismo, ele usa de truques. Então, através de truques podem ser feitas muitas coisas. Podem serem feitas muitas coisas. Mas vamos supor que o caso dessa mulher, que eu não posso afirmar se é verdade ou não, porque eu não presenciei. Mas vamos supor que seja verdade. Então, se realmente ela consegue materializar objetos, como você falou, Lourdes, o processo dela é através do aporte. Porque sempre a materialização está ligada ao aporte. Porque o aporte é o mecanismo de transferência da dimensão de um material para uma outra dimensão. Ou simplesmente, na mesma dimensão, o seu próprio deslocamento de um ponto até o outro. Nós pertencemos a uma escola iniciática e o nosso mestre, o nome dele é José Henrique de Souza, realmente ele era um ser especial, não era um homem comum, era um ser de hierarquia e ele está ligado a muitos fenômenos de precipitação, a muitos fenômenos de aporte, fazendo surgir, por exemplo, bandeira brasileira, não é? Nós temos casos assim, e temos um museu em São Lourenço. Se você for a São Lourenço, vá visitar o museu que está na parte de entrada do nosso templo, que fica no bairro Carioca, em São Lourenço. E lá tem um pequeno museu de várias coisas que ele materializou e de coisas que ele fez o aporte de mundos suprassensíveis. Então, existe um garrafão que nós temos lá, um garrafão enorme, que ele foi feito um aporte do mundo de Duarte até o mundo físico. Porque ele pode fazer isso, ele tem esta capacidade. Eu não posso dizer se essa pessoa que você se referiu tem essa capacidade, porque nós não presenciamos o fenômeno. Mas, se realmente este fenômeno acontecer, é pelo processo de aporte. Bem, vamos a mais uma participação pelo telefone. Temos um ouvinte na linha para participar sobre aportes, o nosso tema de hoje no Ocultismo Sem Mistérios. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, é Elizabeth de Osasco. Tudo bem, Elizabeth? Tudo bem. Qual a sua pergunta para o professor Ademar? Eu gostaria de saber se tem alguma relação a sobrecarga de energia elétrica e interferindo em aparelhos de casa, micro-ondas, queimando lâmpadas, e por que acontece e como evitar isso. Perfeitamente. Obrigado pela sua pergunta, Muito viu, obrigada. Elizabeth? Tá joia. Professor. Sim, é uma pergunta muito interessante. E vale dizer a você, Elizabeth, que acabou o horário político e como nós combinamos, a partir de segunda-feira que vem, estaremos aqui sempre, todos os dias, às 18h30, com o programa Mistérios Revelados, onde nós sempre explicamos aquilo que ninguém explica relacionados aos mistérios, porque os tempos são chegados e nós agora estamos chegando numa época que a verdade tem que ser dita. Quem buscar a verdade tem que encontrá-la. Não podemos mais fazer segredos. E por coincidência, na semana passada, aliás, na semana retrasada, num dos programas, alguém fez esta pergunta, não é? Que eu achei muito interessante. E existe, por exemplo, uma casa na Inglaterra que a pessoa recebia contas elétricas da ordem de mais ou menos, trazendo em valor real, 20 mil reais por mês a 30 mil reais por mês. Eletricistas foram lá, examinaram 100% a fiação, viram tudo que seria possível ter fuga de energia, porque às vezes um fio descoberto dá descarga direta ao solo e rouba energia, mas não tinha nada, absolutamente nada.
e chegaram à conclusão que o roubo de energia era sobrenatural. Então existia uma entidade que ela saiu por exorcismo naquela casa, não é? Por um processo de expulsão, e levou embora todo o prejuízo. E veja só, ela consumia energia. Existem entidades que realmente provocam sobrecarga elétrica, existem entidades que tiram energia, não só das pessoas, mas energias físicas de ambientes, e são esse tipo de efeitos ligados às salamandras. A salamandra tanto pode energizar como pode retirar a energia, transferir a energia. Existe também um caso que aqui eu relatei, não é? Uma ouvinte tinha um marido que onde que ele passava estourava todas as lâmpadas. Veja o prejuízo que ele dava na Eletropaulo. Na rua, ele estava andando na rua, em cima dele as lâmpadas iam estourando. Nada mais era do que um fenômeno ligado a uma salamandra, ou seja, ele tinha este efeito poltergeist junto com ele, sem ter consciência, sem sentir mais nada, mas onde ele andava queimavam as lâmpadas, estouravam e provocava fenômenos elétricos. Até que um dia isto simplesmente sumiu e nunca mais aconteceu. Isto realmente funciona assim. Muito obrigado pela sua pergunta, Elizabeth. Um grande abraço a você. O telefone 253-5336 continua à sua disposição. Antes, professor Ademar, já duas ouvintes haviam ligado e duas perguntas são interessantes. Uma da Angelina Scorpecini, ela pergunta sobre o perigo em ter duendes em casa, imagens de duendes, essas coisas. Não tem perigo nenhum. O fato, inclusive, todo mundo sabe que antigamente, aqui na região da Paulista, todas as casas tinham 7, 8 duendes. E veja que existe aquela fábula de Walt Disney, que o Walt Disney, realmente ele também era muito ligado ao ocultismo. Então, Branca de Neve, os sete anões, o Zangado, o Mestre, Dengoso, a Tinchim, Soneca, não é isso? Todos eles, os 7 anõezinhos, nada mais eram do que expressões, e o Dunga, que eu esqueci, nada mais eram do que expressões dos duendes, ou expressões dos gnomos propriamente dito, porque eles mexiam com o reino mineral, cavando cavernas e buscando diamantes, né? Então eram, na realidade, não duendes, mas sim gnomos. O fato de ter gnomos em casa, imagens assim, não diz nada, porque o gnomo, a salamandra, o silfo, a undina, todos estes seres, eles não têm consciência, eles são forças, eles são energias que os anjos cuidam para guardar todos os 4 reinos, o reino mineral, o vegetal, o animal e o mineral. Então são forças vivas. E para que o homem possa manipular estas forças por um processo de magia, elas assumem uma configuração como a gente conhece através de um gnomo, de um silfo, de uma ondina, de uma fada e coisas desse tipo. Mas na realidade, se a gente pegar um gnomo e cortar pelo meio, não tem nada, é apenas uma energia que causa encantamento, provocando a sua imagem, que o anjo quer que provoque na cabeça ou na consciência da pessoa. Mas é uma energia. Então, o fato da pessoa ter gnomo em casa não quer dizer nada. Depende dos sentimentos da pessoa, porque nós atraímos tudo de bom, tudo de bem e de bom, se nós realmente nos revestirmos desse sentimento. E atrairmos tudo de ruim, maléfico, desgraça, azares e coisas assim, quando a gente se reveste desses sentimentos. Então o importante não é o duende, mas o importante é o sentimento que a pessoa tem. Nós podemos atrair anjos do mal e podemos atrair anjos do bem. Perfeito? Professor Ademar, tivemos também a participação da Raquel e da Maria Aparecida Lopes, eu não sei de qual das duas é a pergunta, sobre se o aporte pode movimentar pensamentos. Sim, é uma pergunta muito inteligente. A gente pode dizer que o aporte, inclusive um dos objetivos desse programa é esclarecer isso. O aporte, ele não só movimenta objetos físicos, agulhas, rodas e objetos quaisquer, mas ele movimenta também emoções. Por exemplo, eu posso me revestir de ódio, é que nem uma praga, por exemplo. Como é que funciona uma praga? Uma praga, ela funciona quando tem aporte, ou seja, aquele ódio que a pessoa se reveste, aquela maldade, aquela ruindade, né, desejando o mal para o próximo, que a pior coisa que nós podemos fazer na vida é desejar o mal a alguém. Então, quando alguém se reveste de ódio, de raiva, de ira, e joga, vamos dizer, aquela emoção para desgraçar uma pessoa na forma de uma maldição,
Se a maldição pega, é porque aconteceu o aporte. Se ela não acontece, é porque o aporte não aconteceu, ou então a pessoa ela está revestida, por exemplo, de um escudo protetor, criado pela oração, criado pela meditação, ou por qualquer outra técnica, que faz com que aquilo que bata naquela pessoa volte imediatamente para o emissor, aquele que emitiu. Então, através do aporte, nós podemos movimentar emoções. Eu posso movimentar amor. Por exemplo, uma mulher que tem a técnica de aporte e gosta de um homem à distância, ela pode jogar, revestir, vamos dizer, esta energia psíquica e pelo aporte transferir essa energia onde ele estiver. Lá na Paraíba, lá no Japão, lá na África, em qualquer lugar, na China, em qualquer lugar. E ele vai sentir o amor como se ela estivesse ao lado dele. E também, como você perguntou, nós podemos fazer aporte de pensamentos para sugestionar pessoas, para colocar medo nas pessoas, para colocar também confiança, para colocarmos inspiração, proteção e tudo isso. Muito bem, 14 minutos para as 2 horas da tarde, mais uma participação de um ouvinte conosco aqui no programa Ocultismo Sem Mistérios. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Eulália. Eulália, de onde você está falando? De Santos. Tudo bem aí em Santos? Daqui a pouquinho eu vou estar aí para assistir o jogo do peixe, viu? Tá chovendo. Não quero nem saber, eu vou aí com capa de chuva e tudo. Tá bom. Pode fazer a sua pergunta, Eulália. Sabe o que é? Viu, Eulália, não é brincadeira, é verdade. O Viviane está aqui com a bandeira do Santos, né? Mas tá chovendo bastante. Não faz mal, ele é peixeiro nato. A gente nada junto com o peixe. Eulália, Tá bom. pois não, pode Sabe fazer a o que sua é, pergunta. professor? Quando, há muitos anos, a minha menina ainda era pequena, agora ela está com 22 anos, né? Eu estava sentada assistindo televisão e passou aquele um vento por perto de mim. E aí eu fiquei toda curvada que eu não pude mais nem para fechar a porta, foi preciso ela fechar a porta que eu não consegui. Aí eu tremi a noite toda. Quando foi no outro dia, apareceu uma espécie de um cacho de uva na minha perna. Mas era grande as bolhas, que nem queimadura. Por onde eu andava, todo mundo dizia que aquilo tinha sido queimado. E eu não tinha sido queimadura. E agora, há 3 meses atrás, apareceu na minha barriga a espécie de uma queimadura azul, que nem uma listra assim, mas da barriga todinha, aquela listra azul. E aquilo queimava que nem fogo, eu não podia usar nada de nalha em cima, que aquilo queimava, tinha que estar trocando de roupa toda hora. Não aparecia queimadura, mas queimava. É. E ficou toda aquela listra azul. E até agora está desaparecendo, depois que eu operei, que eu fiz transplante de vista, desapareceu, mas tem a marca ainda da queimadura num lado da barriga, ficou a marca. Perfeito. Você ouviu pela rádio a resposta? Ouço, Tá. Um Obrigado. grande abraço a você. o senhor também. Bom, realmente, às vezes tem um processo, como este processo da energia vital que usa água, a pessoa queima totalmente, não é? Existe todo um processo de queima e a pessoa não sente dor. Note bem, não sente dor, porque a própria pessoa se transforma em fogo. Então a pessoa não sente dor. Existem casos nos Estados Unidos que aconteceu esse fenômeno e atingiu um braço, por exemplo, da pessoa. Então o braço queimou inteiramente e a pessoa não sentiu dor nenhuma. Quer dizer, ela acordou apenas... estava dormindo, aconteceu quando ela estava dormindo, que é um caso famoso nos Estados Unidos, em Boston, e quando ele acordou, simplesmente ele não tinha o braço tinha sido queimado inteiro, ele não sentiu dor nenhuma, nem durante a noite e nem quando ele acordou. Então, o fato de você ter passado por aquela experiência que curvou você, realmente você passou por um efeito de uma salamandra desgarrada, que a gente chama, não é? E ela provoca essas queimaduras e ficam marcas e sequelas físicas, inclusive, só que são indolores. E às vezes, isto eu falo da amarela, não é? Ela é amarela ou clara. Agora, e da azul também. Agora, existem outras que são ligadas à cor vermelha, estas queimam. Realmente são queimaduras de 1º, 2º, 3º e até no último grau na pele. E muitas vezes essas queimaduras vêm de dentro para fora, não é só na superfície, não é? Então, são fenômenos que acontecem. Eu vou dar um conselho para você, Eulália. Já que você passou 2 vezes por essa experiência,
Existe uma maneira de você se livrar de tudo isso. É uma maneira muito simples. Existe um salmo que ele é poderosíssimo e que ele cria uma couraça protetora na pessoa. Este efeito pode surgir na sua frente, mas ele não penetra dentro do seu aura. É simplesmente o Salmo 91. É o salmo mais comum, é o salmo que é distribuído aqui gratuitamente a você. É só mandar uma cartinha para a Rádio Mundial. Aqui escreve Rádio Mundial, eu quero o Salmo 90 de Davi. Em algumas Bíblias é o 91. Ele começa com tu que habitas a sombra do Altíssimo, na proteção do Deus do céu descansará, e aí vai. É a maior proteção que a pessoa tem. Então, Eulália, reze quando você acorde e reza sempre que acordar e reza antes de dormir. Não rezar repetindo palavras, mas orar como que construindo realmente uma couraça protetora. A couraça de Davi que protegerá você contra todos estes efeitos. Um grande abraço a você e obrigado pela participação. Bom, professor Ademar, vamos ao encerramento do programa? Bom, sobre o aporte, nós podemos dizer que ele é uma manifestação de energias psíquicas e energias vitais que nós possuímos e que existem na natureza como entidades, como forças vivas que permitem provocar os fenômenos de movimentação de objetos, movimentação de materiais. Os aportes podem ser provocados por nós mesmos, podem ser provocados por entidades externas, sem a nossa participação, e podem ser provocados por nós, conjuntamente com entidades externas, com união de nossas forças psíquicas e vitais com as forças psíquicas e vitais da própria natureza e de entidades de mundos suprassensíveis. O conhecimento do aporte não permite só entender fenômenos de movimentação de objetos, de pêndulos e coisas assim, agulhas em corpos de pessoas, sem interferência física, mas com efeitos da telecinésia ou a faculdade que a mente tem para fazer com que os objetos, sem serem tocados, se movam à distância. Permite entender todos os fenômenos poltergeists ligados à precipitação de pedras, movimentação espontânea de objetos, fenômenos ligados à terra, à água, ao fogo, ao ar. Além disso, permite o entendimento, o estudo e o domínio do aporte. Isto permite movimentar energias vitais em processos de cura à distância, movimentar emoções e sentimentos à distância, impregnando sensações psíquicas em outras pessoas, movimentar pensamentos e ideias para sugestionar, para inspirar. O aporte é um dom, é uma capacidade inata. E este aporte depende apenas de ser conhecido, pesquisado, desenvolvido por nós, e como tudo sempre é polar, o aporte também é polar. Pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal. Podemos ser o aplicador ou sofremos a sua aplicação, sermos ativos ou passivos, sermos dominadores ou dominados. Conhecendo o que é o aporte, podemos usá-lo em nossa evolução. E podemos desenvolver escudos, egrégoras de proteção contra aportes maléficos de ataques, aportes destruidores. E aqui vale a pena ressaltar o que sempre falamos em nosso programa. Uma mente positiva, alegre, otimista, aliada ao poder da fé, da oração, dos salmos e dos princípios religiosos de sua religião, seja ela qual for, desde que digna e altruísta, forma a melhor. Este conjunto forma a melhor defesa